Fala, gente, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui ainda em Belém do Pará, o pessoal está ali embaixo, pastor Flávio, todo mundo. E quero fazer um vídeo com vocês aqui hoje para analisar dois pontos importantes a serem analisados sobre o que é ser um profeta de Deus e o que é ser um falso profeta. E, consequentemente, o que era a caminhada de um novo na fé e se ele pode rapidamente ou não se tornar um pregador, um pastor, quando se é um bebê. Quando o apóstolo Paulo afirma isso aos Coríntios. Mas o primeiro ponto a se analisar sobre um falso profeta é analisar 3 pontos sobre ele. Primeiro, profecias que não se cumprem. Muitas vezes ele vai acabar profetizando algo visível que você às vezes está passando. Uma necessidade, provisão financeira, um carro, uma casa. Quem não gostaria de receber uma profecia em relação a isso, uma revelação sobre isso? Porém, a profecia ela precisa ser analisada, precisa ser julgada. E se realmente ela acontecer, ela procede da parte de Deus. Mas o segundo ponto a ser analisado é sobre os frutos da vida desse profeta. Será que o que ele prega condiz com a vida pessoal dele? Será que realmente ele tem atitudes, tem ações de um verdadeiro profeta de Deus? Pois no Antigo Testamento, o profeta, ele era um homem enviado a um povo, a uma nação, levando uma mensagem de conserto e arrependimento. Por isso que o profeta João Batista, ele é considerado o maior profeta, mas ele nem revelou e nem profetizou. Ele levou uma mensagem de arrependimento ao povo de Israel. Então o profeta, ele é um exercício, ele é um dos 5 ministérios. E para mim, no Novo Testamento, porque até em João fala que a lei dos profetas cessaram, duraram até João, dependendo da tradução. Só que eu compreendo que o profeta no Novo Testamento, ele é um papel de exercício similar ao ministério de mestre. É alguém que expõe a palavra de Deus, prega a palavra de Deus em sua essência, sobre conserto, arrependimento, né? E direcionando o povo de Deus a uma vida correta aos olhos de Deus. Então o profeta em si, ele não vai revelar o que você quer, ou o que você almeja, o que você espera, sem antes te explicar os processos da caminhada cristã. E com isso a gente tem que ter muito cuidado, porque existe muita pessoa dizendo que é um profeta de Deus, mas não vivendo esse ministério em sua essência. Por isso que a gente precisa analisar se as profecias acontecem, se os frutos dessa pessoa condizem e principalmente o terceiro ponto a ser analisado, se o ensino bíblico desse tal profeta ele é condizente com a palavra de Deus. Pois muitos vão acabar usando a palavra de Deus em seu próprio benefício, em sua própria interpretação. E isso é muito perigoso. Por isso que devemos sempre analisar a pregação das nossas igrejas, dos nossos pastores, para ver se realmente o que eles estão pregando é algo bíblico e cristocêntrico. Pois o apóstolo Paulo aos Coríntios, eram 3 pontos que ele confrontava e tinha dificuldade com a igreja. Sobre imoralidade sexual, divisão da igreja e a falta da centralidade de Cristo em suas pregações. Então devemos ver se o profeta ou tal profeta, ele é cristocêntrico. Se ele prega fielmente a palavra de Deus, levando a mensagem da cruz, do arrependimento e numa vida de santidade com Deus. E isso realmente é os frutos de um verdadeiro profeta. É alguém que vai pregar o evangelho em sua essência, é alguém que vai direcionar uma vida de conserto, te ajudar a vencer os seus pecados, os seus conflitos perante a palavra de Deus e direcionar você, né, a caminhada e intimidade com Deus. Essa é a maior essência. E dom não revela profeta. Profeta é um exercício. Revelação é um dom. Até a irmã do coque, ela pode ter o dom de revelação, mas isso não torna ela um profeta. Entendem? Então a gente tem que ter muito cuidado sobre as pessoas que se dizem profetas, se elas realmente estão pregando a palavra de Deus, se a vida dela condiz com a palavra de Deus e se realmente as profecias acontecem. Pois nada disso acontecendo, se nada realmente do que ele diz acontecer, essa pessoa não é um profeta. E muito menos se realmente é fiel à palavra de Deus. E o outro ponto a ser analisado também é sobre o novo na fé. Aquele que se converte, aquele que crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador e começa a sua caminhada cristã. Tendo às vezes o batismo com o Espírito Santo, sendo capacitado pelo Espírito a viver a vontade de Deus. Só que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele traz uma afirmação. O bebê na fé, ele tem que se alimentar do leite.
que é a palavra de Deus, o quê? Para se fortalecer. Pois a palavra de Deus vai dizer o seguinte: como que pode haver glória sem luta? Será que alguém que é bebê na fé está preparado a estar no meio de uma guerra de adultos? Seria essa a reflexão. Pois tem muitos que se dizem novos na fé, ou realmente estão começando a fé, às vezes não tem nem um ano de convertido, vamos colocar assim, já querem ser um pastor, um pregador. E glória a Deus, eu acho que a gente tem que motivar as pessoas a buscar o seu chamado, viver o seu propósito. Só que existe um tempo de Deus para todas as coisas, como diz em Eclesiastes 3. Então, o chamado, o processo, ele é árduo. A gente vai passar por vários pontos que vão ser confrontados em nossas vidas. Muitas vezes, essas pessoas que vieram de uma vida, por exemplo, de prostituição, de mentira, uma vida como posso dizer, vida em áreas que Deus não aprova, vamos resumir dessa forma. E de uma hora para outra elas se convertem, elas vão ter dificuldade em algumas áreas, na área da sexualidade, na área, como disse, da prostituição, e muitos têm essa dificuldade porque até ontem se vendiam, às vezes roubavam, ou tinham uma vida realmente totalmente contrária ali do que Deus deseja para os seus filhos. E não vai ser da noite para o dia que essa pessoa ela vai vencer esses conflitos. Por isso que a maior evidência de alguém que nasceu de novo e está realmente no processo de santidade, porque ele é um processo, a santidade é um ato, mas a santificação é um ato, mas a santidade ela é um processo na vida da gente. A gente vai vencendo os nossos pecados, os nossos conflitos, à medida da nossa caminhada cristã. Por isso que geralmente eu digo que devemos esperar pelo menos uns 3 anos da vida dessa pessoa, se realmente ela vai ter fruto de mudança de vida. Pois a evidência do Espírito Santo são os frutos. Aquele que um dia mentiu, parou de mentir. Aquele que um dia roubou, parou de roubar. Aquele que um dia se prostituiu, parou de se prostituir. E você vê o fruto na vida dessa pessoa, pela forma que ela anda, pela forma que ela se veste, pela forma que ela se expressa. Então, a evidência do Espírito Santo na vida de alguém é quando a gente vê essa mudança de comportamento. Por isso que em Hebreus 12,14 diz: segue a paz com todos, mas sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. E a santidade é você ser separado para o uso exclusivo de Deus. Então, o novo convertido, ele vai apresentar os frutos e a igreja, unidade do corpo, que vai reconhecer os frutos dessa pessoa e o chamado dessa pessoa para tal área. Por isso que alguém que deseja ser um pastor ou um pregador tem que esperar um tempo de Deus. Não é da noite para o dia. Hoje eu não posso ser, pelo meu próprio desejo, querer me afirmar como o apóstolo Paulo da última hora, né? Que eu estou sempre certo, eu não erro em nada, eu sou santo, eu sou perfeito. Quando em menos de 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses atrás, eu ainda estava na vida de pecado. Então isso não existe. Todos nós estamos num processo para vencer os nossos pecados, os nossos conflitos, e o Espírito Santo nos capacitando a viver como Deus deseja. E os frutos vão ser evidentes na vida da gente. Mas esses frutos levam um tempo determinado. E as pessoas veem isso sobre as nossas vidas. E é uma coisa interessante, juntando o falso profeta com esse tema sobre novo convertido, é que muitas vezes pessoas vão vir para a fé cristã pregando uma santidade, né? Pregando uma mudança de comportamento, mas às vezes não está vivendo e vem com segundas intenções para se aproveitar do povo de Deus. Por isso que é sempre bom analisar a igreja que essa pessoa congrega, quem é o pastor dessa pessoa, se realmente na igreja essa pessoa está apresentando frutos, participando dos ministérios, ajudando pessoas, abençoando pessoas, indo nas igrejas, como, por exemplo, você ir dar o seu testemunho, né? Falando aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida. E essa pessoa vai apresentar frutos. Só que tem outros que vêm com segundas intenções, querendo se aproveitar do povo de Deus. Então a gente tem que buscar o que é discernimento de espírito. A gente precisa pedir esse dom a Deus, para que a gente não venha ser enganado pelos falsos profetas e pelos enganadores da fé. E é o que mais, infelizmente, existe nesse dia, nos dias de hoje. Por exemplo, mal se converte, já vem para as redes sociais, já vem pedir dinheiro. Não que você não possa pedir uma ajuda, mas você não pode bater no peito que já está vivendo um ministério, que você já é um pastor, sendo que você mal se converteu.
existe um tempo de Deus para todas as coisas. Eu falo por mim mesmo. Eu estou há 5 anos na minha caminhada com Deus e agora, depois de Deus meio que fechar as portas numa situação de trabalho, que Deus falou comigo que era o momento de eu romper com o meu trabalho e de eu viver agora da obra. E não tinha como eu viver no meu trabalho, sendo que eu tinha que viver o meu chamado também, que é missionário, como pastoral. Então hoje eu estou aonde? Em Belém do Pará. Como que eu poderia ter um espaço de trabalho meu e trabalhar sendo que eu estou viajando? Então há um momento da caminhada que Deus ele trabalha a nossa vida ao ponto da gente dar os primeiros passos em fazer a obra. Só que comigo ainda foi o quê? 5 anos para eu tomar essa decisão. Então os processos precisam ser respeitados. Não queira subir as escadas antes do tempo, porque você precisa respeitar o seu processo. Porque senão, você em vez de dar pulos altos, você pode acabar caindo. E infelizmente é o que mais acontece com muitas pessoas. Então o maior conselho que eu dou para um novo convertido, respeite o seu processo, ande com pessoas que vão te aproximar à presença de Deus, ajude a sua igreja local, ajude os seus pastores, que as pessoas vão vendo que você realmente está fazendo a obra, respeitando os seus processos, e que Deus vai preparar tudo, né? Só que, infelizmente, por falta de maturidade, muitos acabam saindo aí, batendo no peito, que faz a obra, que já é pastor, sendo que não fez nenhum seminário ainda, que são pelo menos 4 anos. Eu já estou, falta só um ano que vem para eu concluir, por exemplo. São 4 anos que eu estou fazendo. Então, existe um processo a ser vivido. E é um processo que a gente precisa respeitar ele, para que a gente realmente tenha testemunho, posicionamento e verdade. Porque não adianta eu estar aqui nas redes sociais falando de algo ao qual eu não vivo. A gente precisa pregar aquilo que vivemos. Isso é muito importante. E outra, gente, cuidado com aqueles que não têm fruto. Com aqueles que estão nas redes sociais querendo se aproveitar do povo de Deus, porque é o que mais tem, viu? Não se engane. E é algo que realmente a gente precisa entender. Por exemplo, o apóstolo Paulo se converteu, muitas pessoas entendem que já no dia seguinte ele já estava pregando e vivendo tudo. Não. Em Gálatas, ali do capítulo 1 ao 2, existe um espaço-tempo que o apóstolo Paulo, se eu não estou enganado, ficou uns 14 anos sendo moldado por Deus para poder iniciar o seu ministério. Foi quando Barnabé buscou Paulo e foi aí que eles começaram o seu ministério em si, né? Então foram o quê? 14 anos Deus moldando o caráter, a pessoa do apóstolo Paulo. E ele estudando e tendo as revelações do Antigo Testamento que apontavam para Cristo, né? Só que houve um momento que o apóstolo Paulo, ele se achou o cara da igreja, que sem ele a igreja não seria ninguém. E que o Espírito Santo mandou ele para a esquerda, ele foi para a direita. Aí por isso que Deus falou assim, aí peraí, o que você está pensando? Não é você, sou eu. Né? Porque ele se empolgou ali com ele. Então Deus levou ele para esse tempo, para ele ser moldado pelo seu caráter. Por isso que o espinho da carne do apóstolo Paulo, como ele teve muitas experiências com Deus, muitas revelações de Deus, ele podia se ensoberbecer. Por isso que Deus não tirou o seu espinho na carne. E acredita-se que era um problema de saúde, problema de visão que ele tinha, que atormentava ele, ou uma ação espiritual, que o diabo atormentava a pessoa dele, e Deus não retirou isso, para que ele não viesse se ensoberbecer com tudo que Deus iria fazer sobre a vida do apóstolo Paulo. Só que existia um tempo para que ele vivesse os seus propósitos. E é isso que é a mensagem que eu quero deixar no dia de hoje. Respeite os seus processos. Se envolva com a sua igreja, com seus pastores. E no tempo, Deus vai preparando e você vai andando escada por escada. E quando chegar lá em cima, você vai estar pronto, dando testemunho daquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida e do que você vai fazer para a obra de Deus. E essa é a mensagem que eu quero dizer hoje. Cuidado com os falsos profetas. Observe os frutos deles e observe os frutos dos novos convertidos. Porque quem é novo convertido de verdade vai ser humilde, vai respeitar o próximo, não vai ficar com um escândalo, contenda, com isso, disse-me disso, porque não me deu, porque não nada. Porque na verdade ninguém tem obrigação de nada. Mas como somos cristãos, somos pessoas que querem ajudar o nosso próximo, ou aqueles que estão fazendo a obra de Deus, precisamos ter humildade. E a gente sabe, está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 3, que fala mais ou menos o seguinte:
Será que algo que aconteceu entre vocês precisa expor as pessoas? Não existe um juiz, uma pessoa que possa resolver esse problema entre vocês para que não haja escândalo? Pois houve um momento na caminhada que o apóstolo Paulo se desentendeu com Marcos. E precisou Barnabé ali trazer paz ali para entre os dois. E Marcos foi uma bênção, então, quanto que escreveu algum dos escritos do Evangelho. Então, divisão, discussão, sempre houve entre os apóstolos e todos aqueles que foram chamados por Deus. Mas precisamos ter o respeito e não ficar expondo ou trazendo escândalo, porque a palavra de Deus diz que ai daqueles que trazem os escândalos. E não devemos trazer escândalos sobre porque as pessoas não me ajudaram, ou porque as pessoas não me deram, ou porque eu esperava mais ou menos. Não. Procure ser grato com aquilo que foi abençoado. Se não concordou num dado momento, abençoe a pessoa, não exponha a pessoa, siga a sua vida. Porque Deus é fiel para te abençoar e honrar o seu posicionamento. Tá bom? E é isso, gente, nesse vídeo de hoje. Que Deus abençoe. E, como digo sempre nos meus vídeos, estou em viagem. Vamos voltar ainda para Brasília. E de Brasília que eu vou voltar para Campinas. E para alguém que quiser e achar que o meu conteúdo é relevante e que você quer abençoar o meu chamado, o meu ministério, o meu conteúdo, o meu canal, está no meu número de celular. 19-9742-35994. É meu WhatsApp também, para quem quiser entrar em contato. E é o meu número também para que vocês quiserem abençoar o meu conteúdo, o meu canal e o meu ministério. Tá bom? Que Deus abençoe. E vamos aos próximos vídeos.